Só que no mundo do empreendedorismo, que você atende muitas empresas. Sim. Como que você faz hoje para estar iniciando a abertura de uma empresa, por exemplo? Hoje você vem ajudando, porque muitos empresários que estão ouvindo nós em casa, às vezes não têm noção da responsabilidade que é o início de uma empresa, de deixar as coisas amarradas. Que conselho que tu dá assim para quem está em casa para quando for abrir uma empresa? Então, eu apanhei muito já empreendendo, né? Obviamente, como eu imagino que 100% dos empreendedores de sucesso. Então, a gente começa uma carreira, tem uma ideia, né? Inicia um projeto e aprende no transcurso desse projeto. Se prepara pouco para as adversidades e nem imagina as adversidades que se posicionam no decorrer de qualquer caminhada, né, empresarial. Eu falo, ser empresário e ser empreendedor são coisas muito diferentes, né? Ser CEO de uma empresa de sucesso e ser empreendedor e começar do zero são coisas totalmente diferentes. Então, o empreendedor ele depende de vocações, de aptidões que são totalmente distintas de um cargo técnico, de um cargo, né, de administração pura. Então, como eu falo, outro dia eu recebi uma ligação de uma pessoa muito querida querendo bater um papo comigo sobre, até não entendi direito quando marcou a pauta, mas depois, né, abriu e ele queria entender, ele queria empreender, abrir uma franquia e o que eu achava, né, sobre isso, enfim. E aí, obviamente, fiz um retrospecto breve sobre a minha história, né, pontuei um pouco do que eu pensava sobre o mercado, que ele pretendia, né, estava estudando a possibilidade de abrir, mas a verdade é que para quem quer começar, a maior preocupação, a maior dica é de fato validar se a pessoa tem essa aptidão, porque assim como em determinada época, né, veio essa história de investir em bolsa, então todo mundo que conhecia estava investindo em bolsa, então a gente já viveu épocas, né, até acho mais latentes isso, mas tem a época do empreendedorismo, então todo mundo conhece que é empreender, a pessoa, todo mundo largando, né, funções públicas, não públicas, CLT, né, para empreender. Então esse é um movimento importante, acho que até em termos de fortalecimento cultural, enfim, mas por outro lado, né, muita gente se lança sem entender de fato o que consiste empreender. Empreender é trabalhar sem parar, a gente trabalha para nós mesmos, então a gente é que vai entregar o nosso resultado, então é 24 horas de entrega para a empresa, pensando em todas as ideias, desde a empresa mais simples até a mais complexa, então sempre vai pensar em processo. Hoje não tem espaço para um amador empreender, hoje tu tem que ter marketing, hoje tu tem que ter, né, uma arte gráfica, uma marca bem definida, tudo tem que ser minuciosamente pensado, cuidado, para que tu consiga se projetar, senão, né, é muito diferente do que já foi em outras épocas. Então tu tem que saber lidar com várias pessoas, porque tu vai ter uma pessoa responsável, ainda que seja terceirizado, mas por marketing, tu vai ter uma pessoa que é um contador, tu vai precisar lidar, tu vai ter os teus clientes, tu vai ter funcionário, então a liderança, né, é um dos pilares, na minha opinião, sobre que tem a ver com empreendedorismo. E essa aptidão, esse desejo mesmo de trabalhar, de se dedicar, de se entregar para um negócio, porque né, tal como um filho, onde a gente, né, vê desde o nascimento, é um crescimento né, lento, contínuo, e que demanda muito carinho, atenção, né, enfim, e aperfeiçoamento. Então, o que eu mais, né, quando alguém me pergunta sobre empreendedorismo, o que eu costumo mais pontuar é que seja feita uma análise para dentro e não para fora. Não olhar para fora quem empreendeu, deu certo ou não, mas para dentro ver se a gente tem essa, né, disposição, essa vocação, sob pena de ter uma frustração grande e muitas vezes um prejuízo grande, né, atrelado a um insucesso num negócio. Tu tocou num assunto bem interessante, que poucas pessoas têm essa noção do empreendedor. É sentir a dor. Exato. Que às vezes o que acontece? Muitas pessoas estão ali, começam a empreender e acham que vão ficar ali, não vão trabalhar menos que quando era CLT. Exato. Entendeu? Então muitas pessoas não têm essa conjunção juntamente com o seu negócio e deixa, por isso que as empresas às vezes quebram no primeiro ano. Exato.